Olá, você que nos assiste, seja muito bem-vindo. Estamos dando continuidade aos nossos estudos sobre a série que trata do tema Bíblia. E hoje falaremos a respeito do seguinte tema: um texto pode ter mais de um significado? Sabe quando você vê um pastor pregando em determinado texto e depois outro pastor pregando no mesmo texto, porém há conclusões diferentes entre esses textos? Aí você se pergunta, será que são significados diferentes? Isso é o que nós trataremos hoje, se é possível um texto ter mais de um significado. Para começar, vamos definir aqui alguns termos para facilitar o nosso entendimento. Significado versus implicação/aplicação. Significado é uma coisa, aplicação ou implicação é outra coisa. Nós vamos defini-los agora. Quando eu utilizar o termo aplicação, ele é sinônimo de implicação, aqui no nosso caso. E vice-versa. Se eu utilizar implicação, é sinônimo de aplicação. Beleza? Então vamos lá, definir alguns termos. O primeiro termo que nós precisamos definir é significado. Afinal, o que é significado? A hora que a gente for discorrendo esse exemplo, vai ficar mais fácil do que eu te dar o que é significado teoricamente. Vamos lá então para o exemplo prático. Não furtarás. Qual é o significado disso? É não pegar o que não é seu. Ponto. Esse é o significado. Agora, qual é a aplicação disso? Ou a implicação disso? Não fazer gato de energia, por exemplo. Não furtar a carteira de alguém que está distraído. Não furtar a comida na geladeira que não é sua. Isso aqui é muito comum. A pessoa guarda lá, ainda mais quando tem um monte de criança em casa. Vou guardar esse bombonzinho aqui para eu comer depois. Na hora que você vai ver, o gato foi lá e pegou o bombom. E pior que a gente nunca acha quem é que foi o furtão aí, né? Mas isso aqui é mais comum do que a gente possa imaginar. Então você perceba que o significado aqui é único. O significado é não pegar o que não é seu. Porém, as aplicações são diversas. Por que é importante saber isso? Porque a Bíblia, o texto, vai ter um significado. E nós temos que descobrir qual é esse significado original para poder fazer as aplicações corretamente. Se você não entender o significado original, você não vai conseguir aplicar para os nossos dias de forma correta. Por isso que é importante saber essas diferenças de termos. Termos básicos. Significado. Significado é aquilo que o autor quis comunicar conscientemente pela escrita que ele utilizou. Aqui, então, já vem a primeira dúvida. Então, será que pode um texto ter mais de 2, de 3, 4 significados? E a resposta é sim. Um texto ele pode ter mais de um significado. Porém, esse significado deve ter sido tensionado pelo autor. O autor deve ter a intenção de dar 2 ou mais significados para um texto. Esse é o primeiro ponto. Mas, em regra, o significado é único. Implicação. A implicação são os significados secundários de um texto que se enquadram legitimamente naquilo desejado pelo autor, quer o autor estivesse ciente deles, quer não. Claro que Deus, quando ele falou não furtarás, ele sabia que as aplicações ou as implicações disso seriam enormes. Igual os exemplos que nós falamos no início. Então, quando ele colocou lá não furtarás, ele não estava falando apenas por exemplo, do tipo penal que nós temos na nossa legislação brasileira, que tem toda uma característica. Ele estava ampliando, ele estava aplicando a mais situações. Como eu disse, fazer gato, pegar a carteira do outro, pegar o celular do outro, pegar a borracha do outro na escola, enfim. Você tem diversas aplicações, mas o significado é único. Agora, importância é outro termo interessante aqui para a gente definir. Importância, como os leitores respondem ao significado desejado do autor. Ao ser confrontado com as implicações, o leitor ou ouvinte moderno ele responderá com aceitação, ou seja, obediência, aquilo que foi aplicado a ele, ou
rejeição, que é a desobediência. Então essa é chamada de importância. Sabe quando você está assistindo o culto, o pastor prega determinado texto e no final ele conclui e depois ele aplica? Você já deve estar com isso aí careca de saber na sua cabeça. Muitas lições de escola dominical funcionam da mesma maneira. Você tem a exposição do texto, depois a conclusão e a aplicação. Essa aplicação, ela pode ser aceita por você ou não. Isso será a importância. Então tenha isso na sua mente. E por fim, o último termo para nós definirmos é o assunto. O conteúdo ou a matéria sobre os quais o texto fala. Os detalhes textuais em e por si mesmos, sem referência ao seu uso para comunicar o significado do autor. Parece confuso essa definição, mas não é. Nós veremos aqui na prática conforme nós vamos ilustrar aqui através desse provérbio aqui. Provérbios 11:1, que vai dizer o seguinte: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Eu vou inverter a ordem, nós vamos definir aqui cada um dos termos também, mas só para não ficar sem definir ali o termo anterior, que é o assunto. Aqui no caso, o assunto desse versículo é balança e peso. Então, o assunto ele é utilizado para facilitar o significado, mas os termos em si não têm significado nenhum. Então, por exemplo, a balança e o peso. Vamos aqui mostrar mais esse exemplo que vai servir como ilustração para nós. Significado desse versículo que nós lemos ali. O significado dele é que Deus se agrada quando alguém usa balanças honestas em transações comerciais e, portanto, os leitores devem usar tais balanças. Deus não se agrada quando alguém usa balanças corrompidas para trapacear os outros. Ou seja, qual é o significado desse versículo? Balança enganosa é a abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Honestidade nas transações comerciais. Este é o significado. Simples assim. Claro que terá várias aplicações e é o que nós veremos ali mais para frente. Implicações. São várias, a depender do contexto do leitor moderno. Não burlar o ponto de trabalho é uma dessas implicações. Se você tem que ser honesto nas relações de trabalho, você burlar o ponto no seu trabalho, por exemplo, pedindo para que os colegas batam o seu ponto 1 hora depois que você já foi embora para você ganhar mais, é claro que você está descumprindo aqui a ordem de Deus. Você está burlando, você está sendo desonesto numa relação comercial. Porém, quando esse provérbio foi escrito, provavelmente não, com certeza não tinha na mente do autor, o autor humano no caso, de Deus sim, mas não tinha na mente do humano que escreveu a relação de ponto de trabalho lá há mais de 2000 anos para frente. Mas isso é uma implicação natural do texto, que trata de honestidade nas relações comerciais. Então você percebe a diferença entre o significado e a aplicação. E você também percebe que se você entender o significado errado, é claro que a aplicação também será errada. Aí, supondo que o pastor está pregando sobre esse texto, tem vários trabalhadores ali ouvindo, e aí, ao ouvir essas implicações, o trabalhador responderá com obediência ou desobediência. Aqui estamos tratando da importância, outro termo que nós definimos ali anteriormente. Então, se ele aceitar, beleza, se ele trata com obediência, beleza, mas ele também pode desobedecer. Ele pode estar achando que ele não está fazendo nada errado. E aqui nós estamos tratando do termo importância. O autor original ele é o determinante do significado, que por sua vez limita as implicações. Ou seja, o autor que está escrevendo, ele sabe o significado que ele quer passar ali. E isso limita as aplicações. Por isso que é importante nós definirmos e nós descobrirmos fielmente qual era a intenção do autor ao escrever aquele determinado texto, para que nós possamos aplicá-los na nossa vida nos dias de hoje de forma correta. O último termo é o assunto. Nesse caso aqui, a balança e o peso, é a matéria mencionada no texto, são exemplos de assunto. Em e por si mesmos,
A balança e peso não são o propósito da instrução do autor. Ele os menciona para comunicar o ensino sobre honestidade no que diz respeito a atividades regulares dos leitores originais. Então, como eu disse lá no início, esse assunto ele utilizou dos termos balança, peso, para transmitir um significado. Porém, ali esses termos, balança e peso, não são o propósito da instrução do autor. O assunto ele é essencial para comunicar significado, mas não contém significado em e por si mesmo, sem levar em consideração o propósito do autor. É claro que se você desconfigurar essa frase, você não vai ter significado nenhum na palavra avulsa balança e peso. Ela, dentro do conjunto, ela serve para te apresentar o significado. E é claro que esse significado tem que ter a ver com o que o autor quis dizer. Se você também tirar o significado da intenção do autor, estaremos cometendo um erro. Isso foi falado no vídeo da semana passada. A conclusão que nós chegamos, e é algo que eu quero que fique gravado na sua cabeça, é que um texto ele pode ter mais de um significado, sim, desde que o autor humano tenha tido essa intenção conscientemente de atribuir significados múltiplos em sua obra. Se ele não tinha essa intenção, o texto tem um significado único. Geralmente, há diversas aplicações ou implicações de um texto, mas não pode fugir da intenção lógica do autor. Então, o autor ele quis transmitir um significado X, você não pode aplicar de forma irrestrita isso. Esse significado que ele quis dar, ele restringe as aplicações. Você não pode viajar na maionese na hora de aplicar, por assim dizer. Reflexões aqui para nós encerrarmos. A distinção entre significado e implicação está clara para você? Ou você tem ainda alguma dúvida com relação a isso, a significado e aplicação? Se tiver, mande aí na descrição do vídeo. Terei maior prazer em responder. Segunda reflexão. Não é incomum ouvirmos alguém falar de aplicar um texto bíblico à sua vida. Explique o que as pessoas querem dizer por aplicação. Com isso, nós encerramos o vídeo de hoje. Caso tenha ficado alguma dúvida, por gentileza, mande aí nos comentários. Terei o maior prazer em responder. E é isso. Que Deus abençoe a sua vida. Te dê uma excelente semana que se inicia. Te vejo aqui no próximo domingo, se Deus quiser.